Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Zerrin e Daphne estão correndo na rua. Daphne pede para descansar um pouco, pois não aguenta mais. Zerrin então diz para Daphne que ela é jovem e não deveria estar cansada. Daphne responde que ela trabalha muito para sustentar a casa e que sua energia é suficiente apenas para isso e não sobra para corridas. Elas então se sentam em um banquinho. Zerrin então diz: "Você está querendo dizer que eu tenho tempo de sobra ficando em casa? E que você não tem energia porque trabalha muito, é isso?" Daphne então diz para Zerrin que não foi o que ela quis dizer. E pede desculpas a Zerrin por isso. Mas Zerrin ri para Daphne e diz que estava apenas brincando. Daphne então diz para Zerrin que o clima hoje está ótimo e que elas deveriam aproveitar. Zerrin então diz: deixe-me adivinhar, o motivo pelo qual o dia está lindo hoje é... Orhun? Ele está disponível, é isso? Daphne então começa a se lembrar de uma conversa que teve com Orhun. E na ocasião, Orhun estava admitindo que realmente precisaria começar uma nova vida. Daphne volta a seus pensamentos e diz para Zerrin que talvez ela devesse ligar para Orhun e convidá-lo para tomar um café. Mas ela diz para Zerrin que não sabe se deve fazer isso. Zerrin manda Daphne não perder mais tempo e ligar imediatamente para Orhun. Daphne então liga para Orhun, mas a ligação cai na caixa postal. Zerrin então manda Daphne ligar para a Afif. Daphne então faz o que a irmã está pedindo e liga para a Afif. Assim que a Afif atende o telefone, Daphne pergunta para a Afif se Orhun está em casa, pois ela não está conseguindo falar com ele. A Afif então diz para Daphne que Orhun não está em casa e que ela também não está conseguindo falar com ele, pois Ira e Sarah foram sequestradas e Orhun está arriscando a sua vida para salvá-las. Ira e Orhun continuam andando pela floresta. Orhun então diz que precisa descansar um pouco. Orhun se senta e Ira retira sua camisa para estancar o sangue de Orhun. Ira então diz para Orhun que ele perdeu a consciência e que ele não deveria ter pulado na frente dela para levar o tiro por ela. Orhun fica com raiva e diz: "Vou deixar você em paz. Vou dar espaço para você, o espaço que você quer." Ira então diz: "Você não consegue entender que eu não quero nada de você?" Orhun então se levanta e sai andando na frente de Ira. Enquanto isso, um dos bandidos chega no local onde Ira estava sendo mantida em cativeiro e vê seus colegas de trabalho mortos. Ele então liga para Taskin e conta tudo o que está acontecendo. Taskin fica louco da vida e grita: "Ah, Dermihonly!" Ele então ordena ao bandido que chame os outros para fazer uma busca pelo local. Enquanto isso, o bandido careca está trabalhando e um dos funcionários vem dizer a ele que ele tem uma visita. O bandido manda Rached entrar e enquanto o bandido careca fala ao telefone, Rached fica secando o dinheiro que está sob a mesa do bandido. O bandido sai do telefone e pergunta para Rached o que é que ele quer. Rached então diz para o bandido que veio pedir um empréstimo. O bandido então acaba recebendo uma outra ligação e volta a falar ao telefone e começa a comer na frente de Rached, que está morrendo de fome e fica secando a comida do rapaz. Enquanto isso, Arif assiste TV com Azix e Susan está preparando o almoço para eles. Arif então percebe que as mãos de Azix estão machucadas e pergunta para o filho o que é que aconteceu. Azix então diz para Arif não se preocupar com ele, pois ele está bem e que ele apenas sofreu um pequeno acidente. Susan termina de servir o almoço. Azix e Susan se sentam na mesa para comer. Eles então começam a comer. Azix percebe que Arif não está indo comer. Azix então pergunta para Susan por que seu pai não vai comer. Susan responde que aquela comida tem sal e diz para Azix que o pai dele não pode comer comida com sal e que ela vai preparar outra comida para ele comer. Susan diz a Azix que vai comprar ingredientes para fazer um kebab para Arif, pois ele adora. Azix então diz para Susan que vai deixar o dinheiro para que ela compre tudo o que precisa. Nesse momento, Arif começa a ter um surto, uma crise. Azix então tenta ajudar seu pai a se acalmar. Elif, que está presa no porão da casa de Azix, começa a achar que Azix está machucando Arif. Ela então começa a ficar muito nervosa com os gritos do senhor. O homem de Taskin liga para ele e diz que achou o carro de Orhun parado no meio da floresta. E diz para Taskin que Orhun e Ira estão andando a pé pela floresta. Taskin então manda os bandidos continuarem procurando por Ira e Orhun na floresta. Enquanto isso, Orhun e Ira continuam andando pela floresta. E Orhun continua perdendo muito sangue. Ira percebe que Orhun está cansado. Ira então diz para Orhun que eles podem parar para descansar um pouco.
Mas Orhun diz para Ira que eles não têm tempo a perder e diz para Ira que eles precisam acelerar os passos para chegar o mais rápido possível na pista. Eles então continuam andando. Enquanto isso, Rashad saliva com o lanche de Gurbus. O bandido então encerra a ligação e pergunta para Rashad por que é que ele quer um empréstimo. Rashad então conta para Gurbus que está morrendo de fome, que não consegue arrumar um emprego e que então ele pensou em abrir um negócio de relógios e diz para Gurbus que precisa do dinheiro para comprar os relógios para revender. Rashad então tenta convencer o bandido careca a lhe dar dinheiro e por um momento o bandido careca diz para Rashad que vai lhe dar o dinheiro. Gurbus então separa uma quantia de dinheiro e pergunta para Rashad se aquela quantia era o suficiente. Rashad enche os olhos e diz sim, isso é suficiente. Gurbus então pega o dinheiro e bate na cabeça de Rashad e diz para Rashad que não vai dar dinheiro nenhum a ele e manda Rashad ir embora dali. Enquanto isso, Arif continua passando mal. Após um tempo, Arif consegue se recuperar da crise. Ele olha para Azix e diz: Oi filho, você veio me ver? Azix então diz: Sim, pai, eu vim ver você. Susan então diz: Ainda bem que a crise de Arif passou. Ela então olha para Azix e diz para o rapaz que talvez eles precisem levar Arif ao médico de novo. Azix fica muito bravo com a piora de seu pai e sai de casa muito chateado. Assim que Azix sai do local, Susan começa a culpar o senhor por ter tido uma crise e ter atrapalhado o almoço de Azix. Azix sai de casa e começa a quebrar uns galhos de ódio na frente do porão onde Elif está. Elif então acaba vendo o ataque de fúria do rapaz. Enquanto isso, Arif está deitado no sofá e Susan está rindo vendo alguns vídeos engraçados no celular. Arif pergunta o que ela está fazendo e por que ela está rindo. Susan então manda ele cuidar da própria vida. Azix volta para casa. Susan então pergunta para Azix se ele está bem. Azix responde que sim. Susan então diz para Azix que vai preparar algo para ele comer. Azix diz para Susan que ele não está com fome, que não precisa, mas Susan insiste. Susan então vai para a cozinha e Azix pega um cobertor e cobre seu pai que está deitado no sofá. Arif chama Azix para sentar com ele no sofá, mas Azix diz para Arif que ele não precisa se levantar, pois ele está cansado. Azix então pega a comida que Susan lhe deu e um cobertor que estavam na sala e vai para o local onde Elif está sendo mantida em cativeiro. Assim que ele chega no local, ele coloca o cobertor no chão e coloca um lanche em cima do cobertor. Elif fica em silêncio, apenas olhando para ele. Azix então pega o telefone e liga para Gurbus e diz que ele levou Elif para um outro local, pois depois do que aconteceu, as pessoas poderiam chamar a polícia para eles. Gurbus então diz para Azix que ele agiu muito bem e pede para que Azix tome ainda mais cuidado a partir de agora. Azix responde que ele sabe disso e diz que depois ele vai contar para ele mais detalhes de tudo o que aconteceu. Azix encerra a ligação e diz para Elif que ele está quebrando algumas regras para que ele possa cuidar dela de forma especial. Azix vai embora e Elif começa a chorar. Enquanto isso, Orhun passa mal, pois está perdendo muito sangue. Eles então acabam escutando o barulho de alguns cachorros. Orhun então manda Ira ir sozinha para a estrada, pois ele está atrasando ela. Ira então diz que não vai fazer isso. Orhun então diz para Ira que os cães estão sentindo o cheiro do sangue dele. Ira então diz para Orhun que não vai ir para lugar nenhum sem ele. Orhun então olha para Ira e diz que não faz sentido nenhum ele ter feito tudo isso para salvá-la, se ele não conseguir salvá-la. Ira responde que não vai abandoná-lo. Orhun então diz para Ira que prometeu a Sarah que salvaria a mãe dela. Ele então diz para Ira que vai planejar alguma coisa para conseguir despistar os bandidos. Ira não quer deixar Orhun sozinho ali. Orhun então pede para que Ira pense em Sarah. Ira então acaba aceitando a oferta de Orhun e segue em direção à estrada, assim como Orhun lhe pediu. Azix vai conversar com Gurbus e conta para ele tudo o que aconteceu com Elif e diz que precisou levar ela para um local seguro. Gurbus então diz para Azix que Elif deve ser uma garota muito especial para ele querer proteger tanto ela assim. Azix olha feio para o bandido careca. Gurbus então rapidamente muda de assunto para evitar o olhar bravo do rapaz. Nesse momento, a irmã do bandido careca acaba entrando no local e lhe entrega um pote de comida.
Gurbus então começa a comer e a menina lhe diz que ele precisa lhe dar um agrado em troca da comida que ela preparou para ele. Gurbus então diz para a menina que ela foi no shopping ontem. A menina responde que sim, mas que quando ela esteve no shopping, ela acabou vendo um vestido que ela não conseguiu comprar e que ela gostaria de voltar para comprar aquele vestido. Gurbus então sai do escritório dele com a menina, prometendo-lhe lhe dar mais dinheiro. Sultan vem conversar com a Fifi. A Fifi pergunta se ela tem alguma notícia. Sultan responde que ainda não. Sultan então entrega o telefone para a Fifi. A Fifi entra em contato com Erkan e ordena que ele encontre o seu filho o mais rápido possível. A Fifi então desliga o telefone e diz para Sultan que se ela não encontrar o seu filho, ela vai descontar toda a sua raiva naquela criança, ou seja, em Sarah. Enquanto isso, Sarah está sozinha na cabana. A Fifi então vai falar com a menina. Assim que Sarah vê a Fifi, ela diz: "Você é a mamãe do meu tio Orhun, né? Não se preocupe, eles vão voltar. Meu tio Orhun prometeu isso para mim." A Fifi então não responde nada e vai até a porta da cabana e diz para si mesma em pensamento: "Se meu filho não voltar, sua mãe pagará o preço disso." Ira consegue chegar na estrada e fica muito triste por ter deixado o Orhun para trás. Ira então fica muito pensativa. Enquanto isso, Azix volta para sua casa e vai para o porão onde ele deixou Elif. Ele então começa a procurar a garota, mas parece que Elif fugiu. Elif, na verdade, estava escondida e aproveitou a distração de Azix para golpeá-lo pelas costas com um pedaço de pau. Enquanto isso, Orhun continua andando na floresta e ele já está quase desmaiando, pois está perdendo muito sangue. Ele então acaba ouvindo passos e se prepara para atirar, mas quem aparece é Ira. Orhun então diz: "O que você está fazendo aqui?" Ira então diz: "Eu não vou embora sem você. Vamos sair daqui juntos." Orhun então acaba desmaiando. Ira se desespera e começa a gritar: "Não, não, você tem que aguentar, vamos sair daqui salvos. Por favor, abra os olhos." Ira então começa a ouvir o barulho dos cachorros e sabe que os bandidos estão se aproximando. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.